Olá pessoal, voltando com o Despolitizando pós-eleições. Agora todos estão mais tranquilos e a gente volta a conversar com pessoas políticas, aqueles personagens que fazem a diferença na cidade, tanto no ambiente político partidário, quanto no ambiente político social, porque política a gente faz e faz em todas as instâncias, desde dentro de casa até no nosso convívio na sociedade. Então, para isso, voltando nesse programa agora com uma pessoa que eu conheci recentemente e bacana e de um viés diferente, que não é da política de partido, mas é da política social. Então, Dr. Cristiano Medina, advogado, há 23 anos aqui em Guarulhos, professor da FIG. Eu não vou apresentar todo o seu currículo. Bem-vindo. O senhor tem a palavra para apresentar e a gente quer saber quem é o senhor. Muito obrigado, Igor. Inicialmente, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. É extremamente importante termos em Guarulhos um espaço para reflexão. Reflexão sobre a situação atual da nossa população, dos profissionais aqui do município, de uma forma isenta, onde a verdade é discutida e cabe àquele que nos assiste refletir sobre o que cada um diz. Eu sou nascido aqui em Guarulhos com muito orgulho, eu sou filho de Guarulhos, tenho 47 anos, sou formado aqui em Guarulhos com muito orgulho na FIG, hoje FIG Unimesp, e ali comecei os meus primeiros passos na área jurídica. Desde a adolescência eu sempre tive esse viés de defesa, Eu sempre nas discussões olhava os dois lados, refletia sobre a posição de cada um, foi o que acabou me conduzindo para a área jurídica. E lá na FIG eu construí grandes amigos e fui inserido dentro de uma grande família. Após a conclusão do curso, no primeiro exame da ordem fui aprovado e comecei as minhas especializações. Sou especialista em Direito Constitucional e sou mestre em Processo Penal pela PUC São Paulo, área que eu atuo há mais de 23 anos. E eu tive a grata satisfação de ser convidado há mais de 20 anos atrás a integrar o quadro de docentes da FIG Unimesp. E ali, durante anos e anos e anos, tive a oportunidade de participar da formação de inúmeros advogados e advogadas de valor aqui do nosso município. Então tem promotores de justiça que foram alunos, juízes que foram alunos. Numa oportunidade eu fui numa audiência na Barra Funda, daqui a pouco eu me defronto com uma juíza que tinha sido minha aluna. Então isso é muito gratificante para o professor. Então eu tenho duas grandes paixões, a advocacia e a docência. É uma alavanca propulsora aí para que eu consiga acordar e ter prazer de viver todos os meus dias. Tenho uma família que também mora em Guarulhos, nascido todos aqui. Tenho 3 filhos, o Cristianinho, a Larinha e a Isadora, e tenho muito orgulho deles serem criados aqui no nosso município. E o senhor mora aqui em qual região? Na região aqui do Gopoúva. Gopoúva. Nesse momento da sua infância, adolescência, o que te levou a fazer o direito? Não tenho ninguém da minha família que tenha tido qualquer carreira na área jurídica. É algo nato. Foi um chamamento realmente que eu tive desde a adolescência, participava de grêmios estudantis, aqui no nosso conselheiro, fui filho do conselheiro também. E eu me recordo no 3º colegial, um debate que teve no conselheiro, onde se discutia a questão de segurança pública. Inclusive o Valdir Carleto era que estava mediando esse debate com os alunos ali do 3º colegial. Não tem muito tempo não, Você tem uns 30 anos. Por aí. E aí eu devia ter, 16 anos talvez, E eu me recordo muito bem desse episódio, E lá no conselheiro eu era muito questionador, E perguntava para um, perguntava para outro. Eu me recordo que tinha um delegado que chamava-se Sérgio Guerra, e eu perguntava para ele qual que era a posição dele, por que de tanto suicídio dentro da polícia militar especificamente e tal. E o Carleto às vezes até falava, Medina, por favor, deixa eu responder. Sempre fui muito questionador. Ao término daquele debate, um promotor de justiça que estava fazendo parte ali da mesa me chamou e falou assim, por que você não faz direito?
Aí eu falei assim, eu vou fazer, inclusive já estou até me inscrevendo lá na FIG, né, no vestibular e tal. Ele falou, um dia você vai ser meu aluno. Eu não fui aluno desse promotor na FIG, eu fui aluno depois que eu terminei, ele dava aula lá, até hoje ele leciona lá na FIG, um grande irmão que eu tenho, e eu fui aluno dele no cursinho. Terminou o cursinho, fui aprovado no primeiro exame, ele me deu um código de processo penal com uma frase escrita, as oportunidades virão com o vento. Tenho até hoje esse código, o nome do promotor é Levi Emanuel Magno. E aí o Levi começou a me convidar para ficar de assistente dele no cursinho. Daqui a pouco eu já estava como assistente na FIG e daqui a pouco eu recebo o convite para ter a minha carteira assinada como professor daquela faculdade. É um grande amigo, uma pessoa que eu tenho muito carinho e admiração, e ali começou a minha vida na docência e quero permanecer nessa vida até os meus últimos dias. Que bom, realmente ensinar é gratificante, né? É muito e o direito então foi intuitivo, foi assim, veio de dentro para fora, né? Eu quero. Na verdade, é aquilo que eu te falei, Igor. Eu procuro sempre ouvir uma voz interior que tem dentro de todos nós, que eu chamo isso de chamamento. Então, quando eu sou convidado a determinado chamamento, eu procuro nunca recusar. Então, inicialmente, eu tive esse chamamento e essa conversa com o Levi ali no terceiro colegial foi, na verdade, algo que confirmou aquela vontade que eu já tinha. E no decorrer da minha vida assim foi, né? Eu fui para a área criminal, tribunal do júri, já participei de mais de 400 júris populares, muito inspirado também nesse meu amigo no Levi, né? Que ele, na minha opinião, ele foi um dos maiores tribunos do júri de toda a história do Ministério Público, lá dos opostos, né? E muito interessante, tem uma área do direito penal que poucos advogados atuam, Igor, que é a chamada assistência da acusação. É o advogado estando ao lado da família da vítima, ao lado da vítima. E eu recebi, no início da minha carreira, alguns chamamentos para essa área. E hoje se tornou um grande carro-chefe no meu escritório, né? Então, eu já atuei em casos de repercussão nacional e internacional. Por exemplo, o último deles, que está na mídia, é o caso do Henri Borel. Aquele garotinho que foi morto, foi torturado e morto pelo próprio padrasto, que era um vereador lá no Rio de Janeiro, o Jairinho, né? E por sua mãe, né? A mãe, na verdade, foi a garantidora do homicídio daquele garotinho. Então, por conta de toda a história que eu tenho na assistência da acusação, eu acabei sendo contratado nesse caso do Henri Borel. E tenho a grata satisfação, Igor, de ter feito história. Por quê? Infelizmente, as vítimas, elas foram relegadas a segundo e terceiro plano no direito penal durante muitos anos. Então, só se pensava no direito do réu e pouco se falava sobre o direito da vítima. E eu me defrontei numa situação, no caso do Henri Borel, onde eu não tinha saída legal para recorrer de uma decisão desfavorável. A Monique Medeiros, ela foi colocada em liberdade, o Ministério Público recorreu, eu também recorri. Chegamos lá no STJ, o meu recurso não foi admitido, porque tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 208, que diz que o assistente de acusação não pode recorrer de uma decisão concessiva de HC. Então já tiraram da frente a possibilidade do meu recurso e também negaram seguimento ao recurso do Ministério Público. O Ministério Público se deu por satisfeito, eu não. Eu recorri mesmo existindo essa súmula e construindo uma tese no sentido de que aquela súmula era ultrapassada, que inúmeras outras alterações da legislação, ela surgiu após 63, que foi quando a súmula foi editada, e a interpretação que deveria se dar é uma interpretação totalmente diferente, que a família tem o direito de recorrer, não só de uma condenação, como também da concessão de uma liberdade de uma pessoa que era um risco para o processo. E, felizmente, a minha tese foi acolhida. Eu consegui superar uma súmula do Supremo. E a Monique Medeiros, ela voltou para a cadeia. E o processo continua o seu trâmite normal, agora protegido das interferências que ela trazia. E isso foi muito importante não só para o caso Henri Borel, e sim para toda a sociedade, no sentido de que foi dado voz
para a vítima. Então eu percebo que existe algo, talvez, sobrenatural ou algo oculto que me impulsiona para determinados chamamentos, e eu nunca recuso nenhum deles. É o que a gente sempre fala aqui, né? Isso é uma política social. Política social. É dentro da sua área de atuação, em que você atua profissionalmente, existe mesmo assim uma política, porque acaba sendo fazer o bem. A política social nada mais é do que fazer o bem. É a arte né? de fazer o bem. A arte de fazer o bem. Então, acredito ser muito gratificante ver um resultado de um esforço sendo positivo para aquele que está sendo foi de alguma forma prejudicado, né? E aí me vem a grande dúvida, até por isso o nosso bate-papo aqui, com toda a sua atuação, 23 anos de advocacia, atuando nesses casos, grandes casos, também 20 anos lecionando, e agora você cria um desafio, desculpa chamar de você, é que a gente vai conversando, mas aí você cria um desafio pessoal. Sim. Assim, eu enxergo pessoal, porém não o resultado é para a classe, né? Se colocar como candidato à presidência da OAB de Guarulhos. De onde parte isso? De onde parte esse sentimento? Do chamamento. Ao longo de toda a minha carreira, eu nunca fui candidato a presidente da ordem. Várias pessoas, ex-alunos, colegas da faculdade, diziam, mas por que você não se candidata? Eu entendia que eu já poderia colaborar com a classe do meu próprio escritório. Então, diariamente, como professor, eu recebo ligações de ex-alunos, professor, estou com um caso assim, me ajuda, professor, você não acredita, eu fui humilhado por juiz tal, ou por determinado funcionário de cartório, né? Me ajuda. Claro, recentemente, Igor, inclusive, uma ex-aluna me procurou, que ela foi fazer uma transação imobiliária, aqui num cartório de Guarulhos, a Larissa é o nome dela, e ela foi humilhada pelo cartorário, né? Ele utilizou palavras de baixo calão, xingou realmente, até por mensagens de áudio no WhatsApp. E ela foi procurar a OAB. Ela fez um registro lá na OAB, aguardou 4 meses e não teve nenhuma devolutiva. Eu bati um papo com ela, como esse que nós estamos tendo em um podcast, Reflexões Jurídicas. E em 2 ou 3 dias tivemos 75 mil visualizações. O pessoal do cartório me ligou. Doutor, o que o senhor quer fazer nesse caso? Poxa, tal. Eu falei assim, olha, a única coisa que a Larissa quer é uma retratação. Que vocês reconheçam publicamente o erro, peçam desculpas pelo ato lesivo e faz o seguinte, vamos destinar um valor de R$5.000, um valor simbólico, para 2 instituições de caridade. Imediatamente eles aceitaram. Por essas omissões da OAB, Igor, foi que eu aceitei esse chamamento. Nós estamos diante de uma OAB Guarulhos com o mesmo grupo há 9 anos. Inicialmente, esse grupo levantou uma bandeira muito chamativa. Eu, inclusive, acreditei nas propostas desse grupo. Entretanto, no decorrer do caminhar, algumas coisas foram acontecendo com que fez que eu me afastasse da ordem. Rui Barbosa, no seu discurso para a turma de 1920 da Faculdade de São Francisco, Oração aos Moços, ele diz que 2 pilares da advocacia é a legalidade e a liberdade. Quando você perde a liberdade, você não tem condições de lutar pela legalidade. E eu comecei a ver alguns integrantes da própria diretoria da OAB sendo nomeados em cargos da administração municipal. Teve até um colega que foi eleito, que deixou o cargo para assumir, o cargo da OAB, para assumir um cargo na administração municipal. E assim foram vários e vários e vários outros. Então eu percebi que por conta desse relacionamento político partidário deste grupo atual com a administração municipal, a OAB perdeu a liberdade. E a partir desse momento eu me tornei oposição. Nessa última eleição, alguns ex-alunos, pessoas da jovem advocacia, da advocacia experiente, me convidaram a assumir
esse compromisso, essa missão de presidir a nossa ordem. Como eu não tenho costume de deixar de atender os chamamentos, eu aceitei. Juntos, ouvindo toda a advocacia guarulhense, construímos diretrizes e projetos que atendem os anseios da nossa advocacia e estou aqui me colocando à disposição de todos para poder trazer de volta para os advogados e advogadas de Guarulhos a liberdade, princípio básico de uma instituição que exerce atividades de caráter público. Essa era a minha próxima pergunta. A OAB, enquanto instituição de caráter público, qual é o impacto na sociedade? Existe um impacto para a classe de advogados, mas é legal a gente explicar para quem está vendo a gente qual é o impacto também da OAB na sociedade enquanto instituição de uma classe de advogados que todos atuam para o povo. O princípio básico para você se tornar advogado, você precisa ser formado em direito. Quando você se forma em direito, você se forma em ciências jurídicas e sociais. Então, o advogado, ele tem essa obrigação de olhar para a sociedade, de auxiliar a sociedade. Por exemplo, se chega no seu escritório um casal pedindo o divórcio, o seu papel inicialmente é tentar a reconciliação. Então, o advogado, por ter essa característica de um agente social, ele deve estar próximo da sociedade. Quando você se defronta com uma instituição onde perde a liberdade, ela se afasta automaticamente da sociedade. Ela deixou de ser o baluarte da sociedade. Ela deixou de ter voz. E isso é prejudicial a todos. Quando um juiz, quando um cartorário humilha um advogado, contra o que diz o nosso estatuto, que é uma lei federal, ele está, por consequência, deixando de prestar jurisdição à sociedade. Quem é o verdadeiro prejudicado pelas violações das prerrogativas dos advogados é a sociedade. É aquele que busca o poder judiciário. Então, você tendo uma OAB forte, você tendo uma OAB isenta, imparcial, com liberdade, você vai ter força para brigar, para lutar, para pleitear a garantia dos direitos de cada cidadão. Essa então, é a atuação que reflete na sociedade, no dia a dia da sociedade, né? Uma coisa que tem deixado a advocacia muito triste é a OAB, tanto Guarulhos, como São Paulo, como nacional, federal, se aproximar de políticas partidárias. Então, o que você vê, por exemplo, na OAB São Paulo? Ela tem uma visão mais esquerdista, né? A federal também. Você vê, por exemplo, advogados não tendo direito de sustentação oral nos tribunais superiores quando defendem determinadas correntes políticas. E a OAB nada faz. Agora, quando a violação ela é voltada para políticas de determinada ideologia, a OAB ela se manifesta. Então, a OAB ela precisa proteger a sociedade, em primeiro plano, e os advogados, independentemente da posição político-partidária ou ideológica de quem quer que seja. Então, quando você vê a OAB se calando para não criar celeumas com determinados grupos, é um sinal de que deve haver uma mudança. Entendi, e é importante a gente repetir isso, né? Porque o Despolitizando é um programa para falar sobre o ser humano, né? Conhecendo um pouco mais o Dr. Cristiano Medina, mas que também fique claro que a política é feita em todas as instâncias. E a minha percepção, e o programa que é seu não é meu, mas a minha percepção é que a OAB é a mais próxima, é que leva mais a sociedade ficar próxima à política partidária.
né? Que eu diria que é o recheio do sanduíche ali, né? Temos o povo, me corrija se eu estiver errado, temos a política partidária e a OAB deve fazer esse papel de mediar essa conexão, né? Para que o povo não se sinta prejudicado e para que os políticos também tenham um olhar maior sobre o povo. Estou errado nessa percepção? Na verdade, o advogado em si, ele é a voz daquele que é injustiçado. Então, você somente pode acionar o poder judiciário por meio de um advogado. Perfeito. Antigamente, muito antigamente, nos primórdios, existia a justiça pelas próprias mãos, né? A vingança privada, olho por olho, dente por dente. Num determinado momento, o Estado criou uma estrutura onde ele disse, a partir de agora, eu, Estado, vou criar uma figura que é o juiz, que terá um poder, o poder de jurisdição, o poder de dizer o direito ao caso concreto. Mas você, que teve o seu direito violado, somente poderá me acionar por meio de um advogado. Então, o advogado nada mais é do que a chave da porta do poder judiciário. Agora, se você tem uma instituição acovardada, uma instituição ligada a determinados interesses, aquele que está tendo o seu direito violado, ele não terá condições de reverter essa situação. Entendi. Então, agora, entendo a sua posição, mas é um desafio grande, né? É um desafio grande porque, de certa forma, o senhor está saindo de uma posição individual para uma posição coletiva. E queira ou não queira, uma posição política expõe bastante a gente, né? E como é que é a sua percepção quanto a isso, assim, de ter a sua vida mais exposta? Na verdade, isso não me amedronta em hipótese alguma. Eu pautei a minha vida dentro de princípios éticos, princípios morais, em atividades efetivamente entregues para a sociedade. Eu tenho o meu reconhecimento natural. Eu não preciso, por exemplo, da ordem para ter espaço na mídia, né? Eu escrevo, sou colunista, articulista de jornais desde 2002, jornais de Guarulhos, jornais de São Paulo. Então eu construí uma carreira pública, né? Mesmo não estando ligado a nenhuma instituição. E paralelamente eu já faço aquilo que a instituição deveria fazer. O meu objetivo de presidir a OAB Guarulhos é para devolver para as advogadas e advogados de Guarulhos uma instituição tão importante para toda a sociedade. Hoje percebemos que a OAB ela está ali focada num grupo pequeno. Na última eleição, menos de metade da advocacia guarulhense foi às urnas, não exerceu o seu direito de voto, não exerceu o seu direito de cidadania, motivo pelo qual a atual gestão ela se perpetua no poder há 9 anos. O meu objetivo é, Igor, sentando na cadeira de presidente, fazer imediatamente um trabalho de jurimetria. Eu quero ouvir da advocacia de Guarulhos o que realmente ela precisa. Quais são as dores de todos os advogados? Quais são as dores dos advogados das regiões descentralizadas, do Jardim Ottawa, dos Pimentas, do Jardim São João, de Cumbica? Eu quero ouvir os antigos, porque eu respeito demais quem me antecedeu. Eu, conversando esses dias com uma ex-tesoureira da Ordem, ela disse, doutor, uma coisa que eu fiquei muito chateada com a atual gestão é que eles apagaram a história da advocacia de Guarulhos. Perguntei, mas como assim, doutora Selma? Ela falou, quando eu estive lá, eu me recordo que tinham várias placas de inauguração de gestões antigas. Quando fazíamos alguma coisa nova, colocávamos também as nossas placas, mas respeitávamos a história daqueles que nos antecederam. Se você for hoje nos fóruns, na própria Ordem, você não vê mais as lembranças daqueles que construíram a história da OAB Guarulhos. Só existe placa do presidente que iniciou essa caminhada da atual gestão.
Existem sim as fotos dos antigos presidentes, mas o que eles fizeram, ninguém sabe mais. Por isso que essa jovem advocacia, que está ali próximo deste grupo, parte da jovem ali, eles acreditam que essa gestão é maravilhosa. Por quê? Porque eles não conhecem a história. Eles estão ali presos dentro daquilo que estão falando para eles. E os advogados experientes deixaram de frequentar a sede da OAB. Eu comecei essa minha caminhada, inicialmente, buscando conselhos daqueles que nos antecederam. Então eu tenho aqui como apoiador, por exemplo, a Advocacia Mesquita, onde o primeiro presidente foi o seu Milton, pai do Lúcio, que hoje está candidato ao Conselho Estadual. Eu tenho como um apoiador o Dr. Romão, que é o escritório mais antigo de Guarulhos. Desde 1955, eles continuam a perpetuar a história da sua família. Então eu procuro acolher os jovens, que foram meus alunos. O próprio presidente atual foi meu aluno na faculdade. Eu não tenho nada contra ele pessoalmente, eu só não concordo com a forma de administrar. Eu também sou totalmente contrário, Igor, a esses discursos de ódio. Então temos alguns candidatos aí que não reconhecem o bom trabalho que foi feito pelos advogados voluntários nesses 9 anos. Então, por mais que eu não concorde com a administração atual, mas a administração atual não é formada só por eles. Existem valorosos advogados e advogadas que integram as comissões, que prestam voluntariamente o seu trabalho. Como que eu vou dizer que eles nada fizeram? Seria desleal para com eles e até antiético. Fizeram, sim, mas temos muito mais para fazer que a atual administração não consegue, porque não tem a liberdade que um presidente, que um dirigente de ordem precisa ter. Dentre elas, eu ressalto que a Advocacia de Guarulhos contribui com quase 8 milhões de reais anualmente para a OAB. Quanto que retorna para Guarulhos? Será que o retorno é o suficiente? Não sabemos. Uma proposta da nossa Chapa 1 é justamente criar o portal da transparência. O advogado de Guarulhos, primeiro, precisa dizer quais são as dores. Segundo, precisa saber quanto vem de verba para Guarulhos. E precisa, de uma forma democrática, auxiliar na destinação dessa verba. Porque o dinheiro não é da administração, da gestão ou do presidente, e sim de toda a advocacia. E se porventura o que retorna para Guarulhos não é o suficiente para atender os anseios da Advocacia de Guarulhos, temos que nos unir. Os quase 8 mil advogados precisam bater lá na porta da seccional de São Paulo e dizer: o que vocês estão enviando para Guarulhos não é o suficiente. E a atual gestão não tem a liberdade para fazer esse pleito. Por quê? Porque o padrinho do atual presidente, que foi o primeiro presidente dessa gestão, é o atual tesoureiro da OAB São Paulo. Então, como que o Abner ele teria condições de se opor àquilo que o tesoureiro destina? Ele estaria ali afrontando o seu próprio grupo. E isso não aconteceu em 9 anos, e isso não vai continuar acontecendo. Outra questão importante, nesses 9 anos, quando que a OAB Guarulhos se posicionou contra uma atitude da administração pública municipal? Sabemos por que isso não acontece. Porque um outro grande apoiador da atual gestão, exatamente nesse período, foi o secretário de Justiça. Então, essa aproximação da ordem com essas lideranças políticas partidárias é totalmente prejudicial para a Advocacia de Guarulhos, para o advogado e advogada e, por consequência, para a população. Se impede, como o senhor falou, a liberdade de ação, né? Exatamente. Porque fica preso. E é o que a gente vê muito hoje na política partidária, né? A gente falou bastante sobre isso aqui nos nossos programas, essa preocupação dessa conexão entre pessoas e partidos e tomando decisão em função do partido e não em função da população. Eu desejo ao senhor sorte. Obrigado. Nessa eleição, porque é um pouco mais... Na verdade, eu vou corrigir minha frase.
sorte não existe, né? O que existe é competência e trabalho. Então desejo que o seu trabalho dê o resultado esperado e que o senhor esteja à frente e consiga realizar esses seus desejos de forma efetiva. Essa é a palavra. Obrigado por me ajudar na palavra, mas de forma efetiva. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo destinado para a gente aqui. E deixo a câmera para suas últimas palavras aqui, porque, afinal de contas, nós somos um canal de comunicação e fique à vontade para falar com o seu público, os advogados de Guarulhos. Eu quero inicialmente agradecer mais uma vez pela oportunidade. A ideia do seu programa é espetacular, despolitizando. E despolitizar é muito diferente de você se posicionar como apolítico. Como disse Bertolt Brecht, o apolítico é muito pior do que o político, porque ele, se ausentando da relação política, ele permite que pessoas más administrem todos nós. E eu falo para você, advogada e advogado de Guarulhos, dia 21, próximo, teremos um momento de extrema importância para definir o destino da nossa instituição aqui em Guarulhos. Eu e o meu grupo, a professora Beth e todos os integrantes da nossa chapa, nos colocamos à sua disposição. Queremos ser a voz de toda a advocacia de Guarulhos. Respeitamos todas as chapas, todos que nos antecederam. E acreditamos que temos condições de buscar a liberdade para a advocacia de Guarulhos. Como advogado criminalista há mais de 23 anos, como professor universitário há mais de 20, como um colaborador voluntário da Ordem durante muitos e muitos anos, eu quero uma procuração sua para que eu possa impetrar um habeas corpus para buscar a liberdade da nossa OAB Guarulhos. Uma OAB sem liberdade é uma OAB que não tem condições de lutar pela legalidade, não tem condições de pleitear aos agentes públicos o respeito que merecemos. Eu conto com o seu voto. Muito obrigado e até dia 21. Muito obrigado, doutor.